Fala, criatura do Mundo de Geografia, aqui professor Giba do Mundo Edu. E aí, o nosso assinante ninja, o nosso assinante Power Ranger, o nosso assinante que vai matar a pau na prova de geografia, certo? Tá bom, isso é esquisito. Até para o Power Ranger. Lógico que vai matar a pau, por exemplo, um assunto básico, um assunto tranquilo, o início da geopolítica, um assunto que pode aparecer na história, um assunto que pode aparecer na geografia, um assunto que vai aparecer no seu Enem. Nova ordem mundial. Hey, hey, hey. 1, 2, 3, va! Bom, criatura, é óbvio que você vai saber. Está falando de quê? Hoje nós vamos falar aqui sobre essa última grande reconfiguração geopolítica no planeta. A gente vai falar sobre a nova ordem mundial, que na verdade alguns falam que não é uma nova ordem, outros falam sim, é uma nova ordem, alterou totalmente o sistema econômico-político do planeta. Alguns falam que é uma ordem multipolar, outros falam que é uma ordem unipolar, outros falam que é não sei... Mas o que é a nova ordem mundial? I don't know. Eu só entendo o que é a nova ordem mundial sabendo o que é a velha ordem mundial. Velha ordem mundial, basicamente, é o processo de Guerra Fria. E Guerra Fria, obviamente, com mais cuidado, com mais detalhes, você vai ter com o professor Bussunda. E o que vem a ser a Guerra Fria? Um conflito ideológico entre capitalismo e socialismo, entre duas grandes esferas de poder geopolítico. Como nós temos duas grandes esferas de poder geopolítico, nós vamos chamar o mundo durante a Guerra Fria de mundo bipolar. Dois polos geopolíticos. De um lado, Estados Unidos liderando o capitalismo. Do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética liderando os socialistas. De um lado, uma economia extremamente dinâmica, enriquecendo alguns, empobrecendo muitos. Do outro, uma economia planificada. Do outro, uma economia sem grandes disparidades sociais. De um lado, o sonho americano, do outro, uma justiça social. Você entendeu, então, que eram duas grandes potências internacionais, mas que nunca entraram em conflito armado real. Daí o termo Guerra Fria. Na verdade, era um conflito ideológico, um tentando dizer para o outro como era melhor, como era bom o seu modo de produção, e o outro rebatia. Um chegava ao espaço, o outro chegava na Lua. Um abastecia com armas um lado de um conflito, o outro abastecia o outro lado. Embora esses dois nunca tenham entrado diretamente em guerra, as suas armas entravam sim em conflito através de várias outras pessoas. E era um grande negócio manter essa grande balança relativamente equilibrada. Mais ou menos. Porém, no final da década de 80, nós tivemos a balança indo apenas para um lado. Nós passamos a ter a hegemonia do capitalismo. No final da década de 80, nós tivemos, em 1989, a queda daquele que foi o grande símbolo da divisão do mundo em dois modos de produção. O Muro de Berlim, aquele que dividia a cidade de Berlim ocidental e capitalista da Berlim oriental e socialista. A Berlim, controlada por Estados Unidos e as outras potências capitalistas, e a Berlim, controlada pela União Soviética. Com a queda do muro, nós temos o principal símbolo físico sendo destruído. Em 1990,
nós passamos a ter a reunificação da Alemanha. Em 1991, nós tivemos o fim da União Soviética e definitivamente o fim de um grande polo do mundo naquele período. No período de Guerra Fria, nós tínhamos o mundo dividido em 3 grandes grupos de países. O primeiro mundo, que eram as nações capitalistas desenvolvidas, lideradas pelos Estados Unidos, alguns países europeus, Japão. E também tínhamos o segundo mundo. Segundo mundo, as nações socialistas, como União Soviética, países do leste europeu, como Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, países da América e da África também, como por exemplo Cuba, Angola, Moçambique. Professor, e o Brasil estava em qual desse mundo? Bom, o Brasil estava no terceiro mundo, onde estavam os países sem industrialização ou com industrialização muito recente. É o nosso jeitinho. A gente é bom nisso. Brasil e os outros países latino-americanos, exceto Cuba, a maior parte dos países africanos e asiáticos. Esses eram os países do terceiro mundo. Na Guerra Fria, não importa o quanto você produz, mas como produz, se é através do socialismo ou através do capitalismo. Por isso que nós vamos falar que é uma ordem geopolítica, é uma ordem muito mais ideológica e nós temos 2 grandes polos de influência: bipolaridade. Criatura, entendendo a Guerra Fria, entendendo que ela acaba no final da década de 80 e se estabelece uma nova ordem a partir do início da década de 90, a gente precisa entender qual é a característica dessa nova ordem mundial. Se antes nós tínhamos um mundo bipolar, hoje alguns dizem que nós temos um mundo multipolar. E outros ainda dizem que o mundo é unipolar. Mas professor, é bi, é multi, é uni, o que é? Bom, criatura, a gente precisa entender que hoje o mundo é multipolar, do ponto de vista geoeconômico. Nós temos vários polos geoeconômicos. Por exemplo, os Estados Unidos é um grande polo, a União Europeia é um grande polo, o Japão e a Coreia representam um polo asiático, e nós também temos alguns polos regionais, como por exemplo, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, ou seja, os países dos BRICS. Então, economicamente, o mundo é multipolar. Geopoliticamente, nós temos uma grande superpotência, os Estados Unidos. Por isso que alguns dizem que, na verdade, essa ordem é unipolar. Pelo ponto geopolítico, nós temos apenas uma superpotência. Quem era a potência dos capitalistas durante a velha ordem é a potência dos capitalistas no mundo capitalista. Eu sei, você deve estar pensando que a China não é totalmente capitalista. Mas eu não estou nem aí como a China é internamente. Não é nesse vídeo que nós vamos tratar a China internamente. A China, internacionalmente, numa ordem econômica mundial, ela é um dos principais capitalistas, já que ela é a maior exportadora de produtos industrializados do mundo. Internacionalmente, a China é capitalista. Por isso, a China não tem um mundo apenas para ela sendo socialista. Não, ela é sim um polo geoeconômico extremamente importante, já é a segunda maior economia do planeta. E o que nos faz pensar que o mundo pode ser unipolar? A própria ação dos Estados Unidos nos faz pensar assim. Por exemplo, no 11 de setembro de 2001, nós tivemos os ataques terroristas às Torres Gêmeas em Nova York, e ao Pentágono em Washington. A resposta dos Estados Unidos foi a doutrina Bush, que vocês vão ver com mais calma em história, que basicamente é a inauguração do ataque preventivo, onde diz: não vamos hesitar em agir sozinhos para defender o nosso direito de segurança. Ou seja, os Estados Unidos não vão hesitar em agir sozinhos. Em 2003, eles resolvem que vão invadir o Iraque,
já que o Iraque, segundo eles, tinha armas de destruição em massa, o que não existia, e queriam dar liberdade ao povo iraquiano, o que não aconteceu. A ONU disse não através do seu Conselho de Segurança. E os Estados Unidos disse sim. A ONU disse não. Os Estados Unidos invadiram o Iraque. E a ONU disse, é nós que tá no Iraque. É nós que tá, portando as naves blindadas. É nós que tá. Como assim é nós que tá no Iraque? Os Estados Unidos decidiram unilateralmente a invasão do Iraque. E a ONU, embora tenha negado, não criou qualquer tipo de sanções contra os Estados Unidos. Até porque se nós formos analisar onde está a ONU, ela está em Nova York. A ONU romper relações com os Estados Unidos seria a mesma coisa que você brigar com a sua mãe, dizer que nunca mais quer enxergá-la e se trancar no quarto. I'm so sorry. I'm sorry. O governo americano, sabendo disso, obviamente que atua como bem entende. Os Estados Unidos se intrometem em praticamente todos os conflitos no mundo, desde que esse conflito tenha algum ganho econômico para ele ou algum ganho econômico para alguns dos seus grandes aliados. Os Estados Unidos estão envolvidos em todos os assuntos. Lembra dos casos de espionagem? Lembra do Edward Snowden? O cara que trabalhava na NSA, Agência de Segurança dos Estados Unidos, e divulgou uma baita história, um baita escândalo de uma mega rede de espionagem dos Estados Unidos. Vamos lembrar que os Estados Unidos sabem o que você faz. O Obama sabe o que você faz. Aí você deve estar preocupado. Nossa! Será que o Obama sabe o que eu postei no Facebook? Será que o governo dos Estados Unidos sabe o que eu conversei em box 10 minutos atrás? Bom, saber sabe, mas não vai fazer muita diferença. A não ser que você tenha conversado nos últimos 8 meses, diariamente, com alguém no Irã. É o seu caso? Se for o seu caso, aí sim eu estaria preocupado. Os Estados Unidos atuam acima das demais potências. Economicamente, representam grande parte da economia mundial. Geopoliticamente, é um país quase que intocável. Eles sabem disso, eles atuam dessa forma, o que nos faz entender que a nova ordem mundial tem um período multipolar, mas que principalmente depois do 11 de setembro de 2001, após a doutrina Bush, nós temos um mundo cada vez mais unipolar. E eu vou parar de falar por aqui antes que aconteça alguma coisa. Olha, meu amigo Mohamed. Olá, Mohamed. Estou bem. Mohamed, alguma coisa está acontecendo, Mohamed.